Vamos lá, vamos torcer para que dê tudo certo da nossa live. Meu nome é Jarason Barbosa, coordenador técnico da JSB JW7 Academy, coordenador técnico do projeto FSA Esporte Clube, essas duas instituições que são parceiras aí. O projeto FSA Esporte Clube, que faz parte da Associação FSA, e nós estamos aí neste momento do Covid-19, nesse momento tão difícil, trazendo um pouco de alegria, entretenimento e conhecimento através das lives, né? Grande Edilson Veloso, ser humano fantástico, forte abraço, meu querido Edilson. Eric, grande palestrante aí, pessoa que fez um trabalho muito bacana. Eric, vamos se organizar para essa live, viu? Levar um pouco de carinho aí e um pouco de fé e de resiliência para as casas das pessoas. A nossa live tem esses objetivos, gente. A gente está aproveitando esses profissionais que estão em casa, né? E podendo dialogar um pouco mais, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos receber na noite de hoje o Tiago. A live oscilou, né? Você viu que eu já entrei aqui já no primeiro momento, aí às 7 e pouquinha, mas ela caiu. Então, assim, se isso acontecer, eu vou pedir para que vocês retornem, para a gente poder ouvir o Tiago, que tem uma experiência muito bacana, uma trajetória muito bacana no futebol. Ele vai contar um pouco das experiências dele. Assim que o Thiago entrar aqui, a gente já vai chamar ele de imediato. Grande Sérgio, professor Sérgio, um abraço, meu irmão. Rafael, nosso querido supervisor do FSA. Vou te chamar, viu, Eric, pra gente conversar no privado aí. Grande Deusimar, professor aí do Limite, um cara apaixonado pelo esporte, que já está aí fazendo educação física. Bacana, Deusimar, seja bem-vindo. Tivemos essa semana, gente, várias lives, palestrantes, convidados. Teremos um domingo uma live bacana, né, com o Anacleão Barbosa, que vai contar a história de vida dele através do livro As Aventuras e Desventuras de Macarrão. E à tarde nós vamos falar com a atriz Jéssica Barbosa. Amanhã não temos live, beleza? Folga aí pra galera. Mas a gente vai ter live ainda com o Rafael Pitombo para falar sobre direito esportivo e com o Roberto, coordenador da divisão de base do Bahia. E a partir do dia 15 de abril, nós vamos estar encerrando as lives da FSA e da JSB, e nós vamos fazer lives agora pela Universidade Estadual de Feira de Santana, através do projeto de extensão PEAC, Programa Encaminhação Cidadã, já confirmado o professor Alcides Scaglia, na quarta-feira, dia 15 de abril. Se der tudo certo, essa live aí, nós estamos trazendo profissionais de nome, René Simões, Juan Pablo Greco, Alcides Scaglia, teremos aí o ex-coordenador da base do Bahia, hoje coordenador da base do Vitória, Marcelo Vilhena. Muita coisa bacana para vocês. Acompanhem as redes sociais aí do Futebol Competente, que é o núcleo de pesquisa da UFES, do PEAC. Acompanhe também a JSB e o FSA, tá bom? A Associação FSA Esporte e Cultura, que tem vários projetos na área do esporte, que é a luta, que é a Escola para Deficiente Visual, e que é o projeto FSA Esporte Clube, que é o carro-chefe, que tem ajudado aí muitas crianças e adolescentes, através de aulas gratuitas, a se inserirem no mundo do futebol. A Associação FSA, que é presidida aí por Dr. Allen Ramos, já temos a utilidade pública municipal e vamos partir agora para outras frentes, para ajudar mais pessoas. Então vamos lá, vamos chamar o Tiago, que eu acho que já está aqui na live. Tiago, que vai participar com a gente, contar um pouco dessa trajetória dele. Vamos lá, cadê o Tiago? O Tiago ainda não entrou com a gente aqui, beleza? Vamos chamar o Tiago aí. Pessoal, dizer para vocês que o trabalho que nós estamos fazendo nesse momento é um trabalho de chegar nas casas dos atletas, chegar na casa das famílias, das pessoas que estão conectadas conosco e levar um pouco de lazer e entretenimento nesse momento tão difícil. E também, é lógico, levar informação, né? Grande Berguinho, CTE Luzense, seja bem-vindo, meu irmão, feito um trabalho muito bacana na região de Santa Luz. Trabalho muito bacana do Berguinho. Lembrando que o pessoal está perguntando sobre avaliações no FSA. Nosso projeto está suspenso, todas as atividades de avaliação, mas as avaliações são gratuitas. De segunda a sexta-feira você pode fazer o cadastramento, como também pode fazer pelo WhatsApp, que está disponível aí no Instagram, e faz o contato para marcar. Mas não adianta marcar nada agora, está tudo suspenso. Estamos seguindo as orientações aí do governo, né? E a gente está sugerindo e seguindo as orientações e pedindo para que todos fiquem em casa. Você que
você que tem aí você que tem você que tem a necessidade e a importância, né? Todos temos de fazer atividade física diária, tá bom? Vamos lá, vamos atrás do Thiago aqui, deixa eu me organizar aqui com a... Pronto, o grande Thiago já está aqui. Tá bom? Pessoal, não esquece, compartilha, divulga nos grupos, Rafa, divulga aí pra galera e vamos fazer com que o pessoal não perca essa oportunidade aí de aprender um pouco mais sobre o futebol com esse cara fantástico que já aparece aqui para mim. Dá uma boa noite oficial ao Thiago Lopes. Antes de apresentá-lo enquanto profissional do Fluminense, apresentado enquanto ser humano fantástico, uma pessoa que eu conheci algum tempo atrás e que está aí inserido totalmente aqui dentro do projeto FSA, um colaborador do projeto, um profissional e um ser humano fantástico. Thiago, vê se você me ouve bem, eu te vejo bem, vamos testar um pouco do áudio. Boa noite, meu irmão, seja muito bem-vindo a essa live especial aí, de isolamento social, mas de muito carinho e compartilhar conhecimento para essa galera que está conosco. Seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Tá me ouvindo bem aí? Te ouvindo bem. É um prazer muito grande estar aqui, né? Você também é um grande amigo, né? Sempre com um carinho muito grande comigo, com a instituição Fluminense. As pessoas de Feira de Santana, todas as pessoas do Nordeste, né, que são envolvidas aí com o seu projeto, né, com tudo aquilo que está ao redor de vocês, que sempre tiveram um respeito e um carinho muito grande comigo e com a instituição. Então, é um prazer muito grande estar aqui compartilhando com vocês e podendo aprender também um pouquinho mais aí. Grande Thiago, meu irmão, muito obrigado pela disponibilidade. Mesmo no isolamento social, a gente sabe que nós temos aí nossas atividades diárias, nosso convívio familiar, e você cedeu um pouco do seu tempo para compartilhar essas experiências com a gente, vai ser bem legal, e eu te agradeço muito. Já começando, eu queria que você contasse, Thiago, de uma maneira bem do seu jeito, da sua forma, e através das suas experiências, como é que Thiago parou no futebol? Como foi isso? Como foi tuas aproximações lá desde criança? Conta um pouco da tua história, né? Você está no Rio de Janeiro nesse momento, não é isso? Tô no Rio de Janeiro, tô em casa. Pronto. De vez em quando a live pode oscilar, velho. Se cair, paciência, a gente chama de novo e começa tudo novamente, seguindo do ponto que nós paramos. Então é com você, velho. A bola tá contigo. Conta um pouco da tua história, as pessoas querem te conhecer. Quem é o Thiago Lopes? A minha história acho que é muito comum, né? Com de todo menino que sonha ser jogador de futebol, né? Eu com 7 ou 8 anos, não me lembro agora o exato, mais ou menos aí por volta de 9 para 10 anos, eu tive a oportunidade de ir para o América, que é um clube aqui do Rio, né? Um clube bem tradicional aqui do Rio, que lá eu pude dar início realmente, né, a saber um pouco mais do que é a realidade de um clube, né, que é uma realidade totalmente diferente. Apesar de ser um clube menor, considerado menor, mas é bem diferente de uma realidade de escola, né? E aí, logo no primeiro ano, eu tive um certo destaque e tive a oportunidade de ir para o Flamengo, onde eu levei alguns anos, né, dentro das categorias de base, fui desenvolvendo, aprendi muita coisa. E em 2004 eu tive uma das grandes oportunidades, né, como ser humano, como um menino sonhador de ser jogador de futebol, que foi a oportunidade de poder ir para a Inglaterra. E aí lá eu pude ver a vida de uma maneira muito diferente, cultura diferente, estratégia de treinamento diferente, disciplina diferente. E foi assim uma das coisas que mais marcou minha vida e que eu trago proveito disso até os dias de hoje, né? E dando sequência aqui, quando foi mais ou menos em 2006, eles tinham que efetivar a questão lá de compra, de me efetivarem no clube, e eu não tinha ido muito bem no último ano lá, e me retornaram para o Flamengo, né? Quando cheguei no Flamengo de volta,
eu me deparei com uma situação que aonde as oportunidades para mim também já não eram mais tão grandes, né? Até hoje o Egídio, que está hoje no próprio Fluminense, né? Era da minha época também no Flamengo, e aí optaram, né, por dar seguimento nas oportunidades para ele, e aí eu optei por sair, né? E aí de lá eu fui para o Nova Iguaçu, né? Um clube muito bem estruturado aqui no Rio de Janeiro, né? Onde eu tive a oportunidade de dar seguimento nas coisas e, e ter novamente a oportunidade de voltar para fora do país. E aí em 2006 eu tive a oportunidade de ir para a África do Sul, né? Aprender mais um pouco também, aprender costumes diferentes, aprender um novo idioma e agregar coisas, né, ao meu caráter, à minha formação como ser humano também. E quando foi em 2008 ou 2009, né, eu me transferi para Portugal, aonde foi meus últimos momentos no futebol, né? Não sei se eu já te contei isso, mas eu tive uma lesão muito séria no tornozelo, né? Aonde eu não tive sucesso na minha recuperação. E aí, resumindo, né, para a gente não se estender muito, ali eu tive o conhecimento de que o meu caminho no futebol dentro dos gramados ele estaria se encerrando, né? Então foi um momento muito difícil, um momento que realmente eu tive que contar com as pessoas, né? Contar com meus amigos, contar com a minha família e para poder dar a volta por cima, né? E aí voltei a estudar, né? Continuei dando seguimento a uma vida normal, né? Continuei tratando do meu tornozelo, tratando da lesão, mas fui indicado pelos meus pais, aconselhado pelos meus pais a realmente começar a estudar, né? Fazer faculdade, aquela coisa toda. E fui seguindo, cara. Fui seguindo na faculdade, fui estudando, fui me qualificando, fui procurando motivos, né? Para me motivar, né? Para poder continuar dando seguimento nas coisas, porque a vida não para. E quando eu estava já na terceira cirurgia, mais ou menos, eu já quase assim para ter alta, né, praticamente, né, já estava tendo uma melhora grande, mas ainda não era o suficiente. Eu andando pela rua com os meus pais, eu encontrei um grande amigo, né, que é uma pessoa que, sem dúvidas, eu tenho uma gratidão gigante por ela, né? Ela não tem noção do que às vezes uma atitude, né, faz e muda a vida da pessoa. E aí eu conversando com ele na rua mesmo, e eu falei com ele, eu falei, pô, cara, aí eu não tô jogando mais bola e tá difícil a situação, né? Eu já fiz 3 cirurgias, quando eu penso que vou voltar, pô, eu nunca volto, eu sempre descubro que tem que fazer uma cirurgia de novo. E aí ele falou assim, olha, você tá fazendo faculdade? Eu falei, tô. E aí ele falou assim, eu vou tentar um estágio para você. E aí aquilo na hora assim, falei, pô, um estágio, né? Tu vem com aquela ideia de jogador de futebol, e aí de repente entrar na faculdade, voltar a estudar de novo. Então assim, um susto atrás do outro, né? E aí ele vira para mim e fala que ia conseguir um estágio para mim. E eu falei, tá bom, vai lá, consegue um estágio lá para mim então, né? Nunca tive vínculo nenhum com o Fluminense, acho que as únicas coisas que eu tinha de vínculo com o Fluminense eram as amizades que eu tinha feito no futebol, que algumas pessoas estavam lá. E aí passaram-se 2 semanas, 3 semanas, ele me liga. E aí, cara, tudo bem? Pô, eu consegui lá o estágio para você no Fluminense. E aí, naquele momento, assim, cara, Deus bradou muito forte no meu coração e falou, vai, vai. Só que a minha cabeça dizia que não. Só que o meu coração, às vezes, falou, vai, vai. E aí eu falei, tá bom, vê o dia lá que eu tenho que ir, vê direitinho, que eu vou. E beleza, voltei para faculdade, voltei a estudar normalmente. E quando ele me liga, e eu não lembro exato, né? Mas ele, vamos dar um exemplo que fosse semana que vem para eu ir, né? E eu tinha uma consulta marcada com o médico, né? Para eu receber alta, né? Aquela coisa toda. E
E quando eu fui ao médico, eu descobri novamente que eu tinha que fazer uma nova cirurgia, né? E aí, naquele momento, assim, foi um baque muito grande, né? Porque eu estava vendo uma esperança, estava vendo uma oportunidade de sair daquela situação, né? De voltar a trabalhar com futebol, né? E eu descobri que eu realmente não ia poder agarrar aquela oportunidade. E aí, eu na faculdade, né? Eu estudava de noite, e eu na faculdade meio aéreo, né? Sem saber muito o que fazer. E aí tinha um menino que estudava comigo, não sei nem se ele tá aqui na live aqui, mas se tiver, acho que ele vai entender bem essa situação, que ele era apaixonado por futebol, né? E a gente era muito amigo na faculdade, ele me ajudava muito, né? Porque eu frequentava a faculdade de muleta. E aí ele me ajudava bastante. E aí eu olhava para ele assim, eu falei, vou dar minha oportunidade para ele. Já que eu não posso ir, eu vou avisar para ele, perguntar para ele se ele quer. E aí eu virei para ele, eu falei, Caio, você tem interesse em fazer um estágio no Fluminense? E aí na mesma hora, cara, a felicidade dele era tão grande, né? E ele falou, eu quero, eu quero, eu quero. E eu falei, ó, cara, eu não posso agarrar essa oportunidade, sei que você gosta muito de futebol e eu queria te dar a minha vaga, né? Eu vou comunicar a pessoa que me convidou e queria que você fosse no meu lugar. E aí, cara, ele deu seguimento na vida dele, né? Seguiu o caminho de estágio dentro do Fluminense. Na época, eu acho que ele entrou na categoria pré-mirim. E eu encarei de novo mais uma cirurgia, continuei meu tratamento. O tratamento naquela altura durava mais ou menos de 4 a 5 meses para eu voltar a andar, né? Aquela coisa toda. E aí a história, como é que a vida é engraçada, né? Como é que às vezes Deus honra as coisas, né? E quando eu estava para finalizar a minha recuperação, e realmente eu tinha tido uma melhora muito grande, naquela altura, o Fluminense não dava bolsa, não dava auxílio para os estagiários. E ele tinha uma situação um pouco difícil, né? Ele não aguentou dar seguimento no estágio, porque o custo era muito alto de deslocamento da casa dele até Xerém. E aí ele pediu licença lá do estágio, né? Pediu para sair do estágio e novamente abriu-se uma nova oportunidade dentro do Fluminense para estagiar, né? E aí eles abriram novamente o processo de estágio e aí a mesma pessoa que tinha me convidado antes me ligou e falou, ó, tá surgindo uma nova oportunidade aqui. E aí, dessa vez tu vai? Eu falei, agora eu vou, nem que seja de muleta. E fui, né? E dei início à minha trajetória dentro do Fluminense, um clube que eu tenho uma gratidão enorme, gigante, né? Um clube que eu vou levar para sempre na minha vida, porque me deu a oportunidade de voltar a fazer aquilo que eu mais amo, né? Eu não entendia muito bem o que era, entrei para estagiário de preparação física, né? Mas eu só sabia que eu tinha que me dedicar, que eu tinha que dar a volta por cima e que aquela era a oportunidade que eu tinha. E aí eu fui indo, fui aprendendo, era uma coisa totalmente nova, né? Eu era atleta e comecei a ter a liberdade de comandar treinos, né? De fazer uma série de coisas. E quando foi num mês de julho, né? Depois de eu já estar no Fluminense estagiando já 1 ano e meio, mais ou menos, eu acho que quem tem filho aí, quem trabalha com futebol, sabe que os meses de janeiro e julho são meses que tem muita competição no Brasil, né? E o departamento de captação, ele, ele se planeja, né? Se programa para mandar os seus observadores para o campo de batalha, né? Nos meses de janeiro e de julho. E naquela altura, o coordenador da captação, que hoje faz parte até da seleção brasileira, ele recebeu o convite para ir para a seleção e desfalcou, né, o quórum, né, do departamento de captação. E aí eu lembro que o meu chefe hoje, né, que é o Carlos, se tornou coordenador, né, e surgiu uma brecha no cargo de observador técnico. E aí eu lembro que na altura eles vinham buscando, né, alternativas para suprir aquela carência ali de observador, só que na altura estava muito em cima,
e o meu chefe, né, levou o meu nome à diretoria e eles concordaram e me deram a oportunidade de viajar até para a Bahia, né, para a Copa 2 de Julho, aonde eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, de mostrar um pouco do meu outro lado, né, do meu potencial, um pouco perdido, mas as coisas deram certo e eles viram valor em mim nessa área. E 3 meses depois resolveram me efetivar no cargo e eu estou até hoje, né? Já são quase 7 anos de clube e eu